Bom dia, agricultores, amigos que ouvem o programa Dia a Dia da Agricultura da Rádio Nova Era de Boa Rasópolis. Primeiramente, queria novamente ressaltar um bom ano 2013 a todos os agricultores, agrônomos, aqueles envolvidos na lavoura e na pecuária, que tenhamos, se Deus quiser, um bom ano, um ótimo ano, como tivemos agora nesse último 2012, com relação à produtividade e a ganhos em rendimento e lucratividade no seu bolso. Um feliz e um ótimo 2013 para nós, com cestas cheias de alimentos para desenvolver no nosso país e produzirmos o alimento para o mundo que tanto necessita. Começamos o programa, então, o primeiro programa de 2013, falando sobre a situação das lavouras em andamento agora na safra verão 2012 e 2013. O milho se encontra em ótimo desenvolvimento, uniforme, boas chuvas que vieram agora de momento. Lógico que essa chuva tende a completar o fechamento do ciclo com o nascimento de grãos, onde falávamos em programas anteriores que a partir do pendoamento, o milho precisaria cumulativo cerca de 8 milímetros por dia até o enchimento de grão, até o final do enchimento de grão. Temos aí um excedente muito bom, que mantém o solo úmido, garantindo assim uma super safra, uma ótima safra de milho para a região, a não ser aqueles que foram mais atingidos pela estiagem, região de Marilândia, Apucarana, onde teve aquela requeima por baixo, onde aquilo já é um sintoma de perda. Mas para lavouras que tem aí a sua estrutura vegetal completamente verde, desde as primeiras folhas abaixo, então encontra-se em ótimo desenvolvimento e formação, inclusive até com perfilhamento de algumas plantas devido à sua característica genética, e também a prolificidade com relação a 2 espigas por pé. Então temos aí uma grande chance de termos uma ótima safra de milho, já tendo em vista de que estão praticamente encerrados os trabalhos para essa cultura, a não ser que aqueles que venham aplicar fungicida após a polinização, ainda seja aí o caso de fazer com relação de forma preventiva a doenças, principalmente a falséria, que é a morte branca, que começou a aparecer principalmente em função dessa umidade e o clima um pouco mais ameno. O ataque não é severo devido ainda às condições de luz que nós temos, então essa seria uma severidade maior com relação ao milho, principalmente se fosse safrinha. Acreditamos que os serviços estão encerrados praticamente de todo mundo e provavelmente não deverá se aplicar, porque também esse excesso de chuvas não é garantia de que o fungicida funcione bem a contento e que tenha uma durabilidade com relação ao seu período de carência para a manutenção da lavoura no livre de doenças. Quer dizer, com esse excesso de umidade, excesso de chuva, talvez a eficiência dos fungicidas não seja a mesma que em dias normais. Mas o milho está aí, é uma safra, uma boa produtividade. Temos aí, já aproveitando esse caminho com relação ao preço de milho, temos aí o relatório sexta-feira dos Estados Unidos, onde vai contar os estoques, tanto de soja quanto de milho, estoques mundiais, e o que tem sido vendido, qual é a quantia da demanda e qual a oferta do produto, para que tenha aí um equilíbrio em termos de preços. Então, tivemos uma pequena queda aí puxada com relação ao clima que vem vindo muito bem, tanto no Brasil quanto na Argentina, apesar de que a Argentina ainda falta 10% da área para plantar com relação a alguns problemas com o clima, mas, no geral, a perspectiva é que seja uma boa safra para a região da América do Sul, onde os especuladores veem com essa safra a realização de lucros. Mesmo assim, se encontra em patamares altos de preço, aqueles que querem fixar, é lógico, devem fixar agora esse mês os contratos para milho, visando aí a entrada já da safra de verão, que deve acontecer nos próximos 30, 40 dias, onde deve esfriar o preço por causa da oferta. Aqueles que quiserem fazer um contrato, é uma boa condição para que se faça agora, já vendo que há uma diminuição ou enfraquecimento da alta do produto com relação ao clima e à perspectiva de boa oferta para ele nessa colheita. Quanto à relação a pragas, não temos a ocorrência de pulgão no pendão, então não há necessidade no momento de nenhuma aplicação, até porque as aplicações feitas com relação a esse tipo de praga têm sido relativas
não se consegue um resultado afirmativo de que é positiva a aplicação ou não. Mas, de momento, ele está encerrado os seus trabalhos e esperamos aí uma boa safra ao produtor, aquele que resolveu plantar milho, que de ordem remuneradora será até muito melhor do que a do soja. Bem, com relação ao soja, ele vem vindo muito bem, vem se envolvendo bem, aquelas áreas que estão fracas, aquelas áreas mais falhadas, também com fitotoxicidade com relação a alguns produtos, inclusive o próprio Roundup que acabou dando, ou algum clorimuron que tenha passado, recuperou bastante, está praticamente dentro da normalidade, vem se desenvolvendo bem. O único fator preocupante é que ele precisa, o soja, como uma planta que responde muito à luz e luminosidade, principalmente esses dias nublados que estamos tendo, não é muito favorável para o acúmulo de energia e o acúmulo de nutrientes para que se transporte da folha para o grão. Sabemos que esse excesso de chuva há uma lavagem de potássio na lavoura, principalmente das folhas, da planta, e lixiviação por meio do solo, onde provavelmente devemos ter aí uma diminuição com relação a peso de sementes em função desse excesso de lavagem e diminuição da fotossíntese em função do clima estar aí com a luminosidade baixa e temperatura até um pouco abaixo para o que deveria ocorrer nessa época do ano. Então, como ela responde a luminosidade e calor, e não está acontecendo isso, porque ela precisa de chuva, mas precisa também alternar com as temperaturas, com a temperatura e o calor, que é uma planta que responde à luminosidade. E com o advento dessas chuvas que estamos tendo aí, até em regiões aí excessivas, acontece que há o problema daí, principalmente, de fechamento da soja, fecha muito rápido, cresce bastante, vegeta muito, o que propicia o aparecimento de doenças como o mofo branco, que teria que ser aplicado aí o fungicida, já prevendo esse controle aí na floração. Também esse mofo branco deve atacar de agora para frente, nas áreas que tem já histórico disso, e nas que não tem também será propício. Também temos aí o percevejo que ele está se desenvolvendo. É bom que o produtor fique atento e observe já na fase candidatinho para frente, o dano dele pode ser significativo também. Então o produtor deverá acompanhar a sua lavoura e ver o nível de dano econômico para que seja feitas aplicações de forma a controlar esse tipo de inseto que vem nos últimos anos sobressair principalmente o percevejo marrom com relação ao seu controle e à perda de produtividade em relação ao seu ataque. Então, acompanhe com o seu engenheiro agrônomo, vá na lavoura, veja o nível de dano econômico e a necessidade da aplicação dos inseticidas para o controle desse tipo de praga que vem desde o início do desenvolvimento da soja, ele está vindo junto. Só que antes, como não tinha canivetinho, não causava danos. Agora, ele deve causar o seu dano e de forma até significativa. Porque você controla alguns produtos que duram aí uma semana, alguns produtos podem durar até 20 dias, mas mesmo assim, você passando, ele vem de fora, ele voa. Você tem que ver que depois do residual do produto, talvez você tenha que fazer ainda algumas aplicações para o efetivo controle desse tipo de praga. Bem, também andamos visitando aí a região do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, semana passada, e tivemos avaliando algumas lavouras. Temos lavoura ali no oeste do Paraná já amarelando, condições aí dentro de 15 a 20 dias já se tem uma colheita. Sabemos que no Mato Grosso já tem área colhendo e plantando algodão. Na Bahia, a soja lá está com problema de seca e estiagem. Todos nós estamos vendo no jornal aí a água nas barragens que está muito baixa. Eu acho que no Paraná não deve ser aquilo que foi falado, porque a quantia de chuva que tivemos agora deve ter recuperado muito mais do que foi falado com relação ao nível das barragens. Mas o oeste da Bahia está sofrendo a região de Luiz Eduardo Magalhães com a estiagem e granizo em algumas chuvas, chuvas de manga localizadas, um aqui sim, ali não, o que vem a prejudicar a possível super safra brasileira. Talvez não deva ocorrer do jeito que se esperava. Mas a Conab não abaixa seus números e isso é uma política de governo em fazer que tudo está bom, que tudo funciona, mas na verdade não é bem assim. Mas com relação ao Mato Grosso do Sul, a lavoura vem vindo muito bem, está desenvolvendo tranquilamente. Acho que é um dos melhores anos que vem ocorrendo para a região. Já tem aí
soja aí com mais de meio caroço já do soja, grão do soja enchido na vagem. Varia também de algumas áreas florado, como outras já com 15 a 20 dias para se poder colher. Vem desenvolvendo bem. O advento ferrugem, que é a principal doença da soja, não tem ocorrido com significância, até porque o produtor aprendeu a fazer as aplicações preventivas com fungicida, fazendo o seu controle a nível de campo, com sucesso. Também o atraso devido à seca, o oeste do Paraná plantou um pouco mais tarde, o que teríamos aí nesse fim de mês já uma colheita expressiva não vamos ter, haverá um atraso com relação à safrinha, como já dizemos em programas anteriores. Com isso, o fungo não está no ar, está praticamente no seu geral da mesma idade, onde os controles foram feitos e ela não tem surgido aqui na nossa região, está praticamente calmo, com exceção de alguns focos já controlados. Então, não precisamos preocupar, só veja o fungicida que você aplicou, qual o período de residual dele, qual a reaplicação que deve ser feita, porque se lembre, você tem que correr antes da ferrugem entrar, e não depois que ela entrar, correr atrás dela, porque o prejuízo já está instalado. Então, para isso, os produtos estão aí, são registrados de forma de controle preventivo. Misturas ou não com produtos para doença de final de ciclo são necessárias com relação às doenças também, tipo cetose, antracnose, cetória, onde talvez a tibirulina não haja tão bem, alguns tiazóis também não. Você pode adicionar mais alguns produtos fungicidas para o controle das doenças de final de ciclo, que era feito antigamente, antes do aparecimento da ferrugem. O ídio, a gente vê por aí algumas áreas que tem, outras que não tem, mas isso varia muito em função da própria cultivar ou variedade instalada, com a sua suscetibilidade com relação a esse tipo de doença. Mas, no geral, a soja vem vindo bem. O único problema, estamos aí que precisamos de luz, precisamos de céu aberto para que vegete um pouco mais e acumule energia nas folhas para que transporte essa energia, esse nutriente, para o grão depois de cheio. O que acontece? Acontece que, primeiro, o grão, ele se forma, ele fica 100% cheio. Quando ele fica 100%, ele não está cheio de nutrientes. Por isso, se dá uma seca, ele dá aquele chumbinho, aquele soja esverdeado e miúdo. Por quê? Porque primeiro ele enche o grão de água. Depois, com aquela água no grão, ele faz aquela catálise, aquela forra entre nutrientes da folha para ocupar o lugar da água daquele grão que está cheio. E aí depois, quando o pé morre, ele seca e perde umidade, o grão está cheio de nutrientes. Então, até o grão estiver cheio, ele não está pronto. Ele precisa vegetar mais um pouco para transportar todos os nutrientes da folha, para tomar o lugar da água nas vagens, para completar o enchimento dos grãos. Bem, então com relação a preços, já mudando de assunto, temos aí o relatório dos Estados Unidos, que deve informar esses estoques que acabamos de falar, onde tem-se os analistas pensado numa condição altista, em relação, mesmo assim, a baixos estoques, porque com relação ao ano passado, os Estados Unidos tinham vendido, nessa época, 47% do seu produto, do seu soja, para o período, para o mercado exterior. E hoje estamos em 60 e poucos por cento, 68% mais ou menos vendido. Então, o diferencial é de 20% com relação ao ano passado. Mesmo que dá uma diminuição ou devolução de soja, de navio de soja pela China, ainda assim os estoques são baixos em função a esse aumento de vendas com relação ao ano passado. Então, o que significa são estoques mais baixos. Então, deve ser um relatório aí que deve ser um pouco mais realista com relação ao mercado e com relação à realidade dos estoques e oferta e demanda dos produtos, que daí devem haver aí um balanceamento dos preços dentro da realidade. Sabemos aí que em programas anteriores que falamos que devemos ficar aí entre 13,50 e 14,50 dólares, que chegou até a passar. Acreditamos na estabilidade de preços, também uma época boa para se fixar algum contrato, algum preço para a obtenção dos lucros, ou manutenção dos lucros ou custos do produtor rural. Aí essa condição que vivemos agora é uma condição boa. A tendência altista, vamos esperar, é o que todo mundo espera agora para sexta-feira, onde deve alterar um pouco o patamar, mas não pensamos em coisa muito significativa, não. Deve se basear mais ou menos no preço que está agora, um pouquinho mais alto. Com relação também às áreas de gado no Mato Grosso,
muitos produtores lá estão acabando com as pastagens, virando tudo para soja. Temos notícias aí que muitos pecuaristas vendem a vaca com um bezerro no pé em troco de R$ 900, onde logo um bezerro custará R$ 500, uma vaca vai acabar saindo por R$ 400. O que significa o quê? Que o gado está difícil de mexer, não é uma situação muito boa, não é tão remuneradora com relação ao que está acontecendo com soja e milho. E principalmente nos próximos anos, que a tendência é que deva se manter esse patamar de preço. Então as áreas de pastagem degradadas, ou até mesmo pastagem comuns e tradicionais, estão sendo liquidadas do seu plantel de gado para abertura de área e plantio de soja, principalmente aqueles que arrendam para outros produtores do sul, que estão se encaminhando para lá. Ainda há espaço para muitas pessoas, aqueles que querem ou pretendem diversificar ou aumentar a sua área. O Mato Grosso ainda vem servindo muito bem para esse tipo de imigração que está ocorrendo de novo para o centro-oeste, principalmente para abertura e implantação do plantio de soja. Também queríamos falar sobre a questão do trigo. O trigo agora está na época de você fazer sua reserva de semente, comprar os seus insumos, detalhar principalmente qual é o seu planejamento com relação ao inverno, pensando que também temos agora, a nível de mercado, nos próximos 20 dias, vai ser um momento crucial para o produtor, aquele que tem trigo ainda, quiser vender, agora é um momento. Porque dentro de 20 dias começa a entrar a safra de verão, 2012, 2013, com soja e com milho, onde os fios, moedas, e todo o transporte vai se voltar para a safra de verão, e aí deve paralisar totalmente a comercialização do trigo, onde os moinhos estão se estocando agora, para daqui uns dias de comprar. Então, aqueles que têm produto, ainda esse é um momento crucial, nos próximos 20 dias, principalmente, vamos falar dentro desse mês de janeiro, antes do início da colheita da safra de verão, é um momento crucial para aqueles que têm trigo em estoque para fazer sua venda, porque a tendência é de paralisação do mercado. Então, o moinho está comprando, está se estocando, porque sabe que os silos, armazéns, devem parar de vender e de mexer com esse produto para receber a safra de verão. Então, seria importante o produtor fazer a venda do que tem em estoque e já planejar o seu plantio agora para a próxima safra de inverno, com relação à escolha das cultivares, variedades e insumos, que vem um pouquinho mais alto com relação ao ano passado, em termos de custo, mas o preço tem sido um pouco atrativo. Hoje está girando aí em torno de R$ 38,50 até R$ 40 a nível de balcão para o produtor. Disponível passa aí de 40 até R$ 42, R$ 43. Então, para aqueles que têm, é uma boa opção e uma boa hora para fixação do produto. Bem, temos também o problema que está ocorrendo no Brasil. Primeiro, que nós sabemos que o governo odeia agricultor. Ele não tanto odeia agricultor que pôs um advogado para ser ministro da Agricultura, que não faz nada, que é um fantoche do governo. O que acontece? Como eles odeiam, eles perseguem, querem diminuir o agronegócio, diminuiu a importância do agronegócio. O que aconteceu primeiramente? Era o sem terra. Agora, sem terra, estão calmos, estão tranquilos, sossegados, cada um tem sua terra, ou os que não têm já estão encaminhados. Surgiu a questão do Código Florestal também para limitar as áreas de plantio, as áreas do agronegócio. Aí, resolvida a questão do Código Florestal, agora entra a FUNAI com a área indígena. Agora as ONGs internacionais estão investindo em comissões pastorais indígenas e da terra, aonde entram nas reservas indígenas, através com dinheiro internacional, com essas ONGs, vão lá e colocam na cabeça do índio que a terra é dele, e pagam e relatórios frios da FUNAI, inconsequentes, infundáveis, falando que ali tinha índio, no Brasil inteiro tinha índio. Então vamos voltar a ser reserva. Eu acho que tinha de uma vez por todas regulamentar essa questão indígena, porque o Brasil não pode voltar atrás. Nós temos que colocar, o índio não precisa de terra. E nós vimos reportagens com o índio no canal rural, falando que eles precisam é assistência. Para que terra sem trator, sem óleo diesel, sem semente, farmácia sem remédio, sem cesta básica, morrendo índio, sem médico. E a FUNAI dá terra, em vez de dar essas condições. Por que dá terra? Porque é tendencioso, relatórios tendenciosos, tentando tirar do agronegócio a força, limitar mais uma vez o plantio, por causa de interesses internacionais, sabe? Por exemplo, temos lá o caso lá de São Félix do Araguaia, onde tem lá 7 mil pessoas sendo retiradas de um distrito de São Félix,
Tá uma área indígena que os índios nem querem, só que a FUNAI determinou que lá vai ceder, onde tem lavoura, tem silo, tem gente com mais de 30 anos lá. O que que acontece? O governo tem raiva do produtor, ele está tentando limitar de qualquer maneira a produção, o agronegócio, tentou de várias formas, agora está tentando para a questão indígena. Eu acho que o Congresso está se acordando para isso e deve regulamentar essa questão indígena, porque se formos ver os tabuões do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, então tem que voltar a ser uma reserva lá, cidades com o nome de Marumbi, que é nome indígena lá, vai ter que voltar a ser indígena lá então também, Mandaguari. Então, isso é um absurdo. Vamos fazer relatório, vai achar índio, índio viveu em todo lugar aqui no Brasil. Agora, com relatórios frios, dessa forma não tem como. Nessa questão do Araguaia, eles querem uma área onde tem os cemitérios deles, das centrais deles de Utunai. Não quer, que é da área que é agricultável para eles. Que vai ficar abandonada e vai tirar 7 mil pessoas de lá. Não somos contra o índio, mas tem que dar assistência para eles, é o que eles precisam. O governo do estado quer dar outra área que é perto do Araguaia, e daí os índios não querem. Eles querem uma área que a FUNAI não quer e que o governo não pode dar. Sabe, que está tirando 7 mil pessoas. Então essa questão é uma questão muito triste, é uma questão de até perda de soberania, onde a gente vê aí estradas que atravessam áreas indígenas sendo cobrado pedágio para transporte, sabe? E que encarece também a logística do produtor lá no Mato Grosso, se não passa, se não pagar para os índios, quer dizer, é um território estrangeiro dentro do Brasil. Eu acho que o Brasil é dos brasileiros, é dos índios, é de todo mundo. Não temos que discriminar o índio como uma pessoa que necessitada de recursos naturais. Ele precisa de assistência, ele é cidadão como todos nós. Então esse é um problema que deve se resolver mais para frente. Com o Congresso pressionando, com os deputados, para que se possa resolver isso aí, porque sabemos que a área indígena só é indenizada o que tem acima da terra. Por exemplo, não a terra não é indenizada, é só os imóveis que você construiu ou não. Aí sai com uma mão atrás e outra na frente. Infelizmente é mais uma forma de atrapalhar o agronegócio no Brasil. Infelizmente é assim que acontece. Bem, essas eram as notícias dessa semana. Voltaremos a semana que vem com mais novidades do programa Dia a Dia da Agricultura, com o Reginaldo Pavese pela Rádio Nova Era de Borrasópolis. E mais uma vez, uma boa semana e um bom 2013 a todos os produtores rurais. E muito obrigado.